Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, J17 Talks no ar, mais um episódio, convidado especial, Zé Manuel. Nosso convidado de hoje é de longe. E conversas de valor atravessam grandes distâncias. Com toda certeza, ele está num espaço especial lá na sua casa. Você que está nos acompanhando já está vendo aí o Miro Lima, que é economista, formado também em tecnologia da informação, passou por grandes empresas como Coca-Cola, Canal do Boi, Agro Rural, enfim, várias empresas e várias experiências. Agora, ele está lá tomando aquele cafezinho gostoso, né? Ó, muito bem. Ele tem um slogan que é muito interessante. Trabalho para transformar a forma como as pessoas, empresas e governos se relacionam com o tempo e o clima. Miro Lima, como vai você? Tudo bem? Fala um pouquinho para nós dessa sua missão, desse seu propósito, especialmente hoje através da Meteoblue. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Falar do propósito chega a ser até uma surpresa boa, né? Porque quando a gente olha para a televisão e entende como que as pessoas lá fora, no hemisfério norte, se relacionam com uma tempestade, os avisos e os alertas de um furacão, eles fazem basicamente o tracking do furacão, eles sabem a rota, a intensidade e os horários e em que praia ou em que parte da cidade ele vai estar daqui a um dia, daqui a dois, daqui a algumas horas, e todo mundo se prepara e consegue saber exatamente o que vai acontecer e toma decisão. Eu vou sair de casa, não vou sair de casa, vou tirar itens de valor. Não que você possa controlar o tempo, mas quando você tem uma assertividade alta naquilo que você recebe de informação, me recordo lá no Canadá, por exemplo, quando você está no supermercado, uma época de inverno, e vai ter, de repente, uma tempestade de neve muito forte, você escuta os celulares de todo mundo bipando. Olha. E você olha para o celular, o alerta que está no seu celular é o mesmo que está no pessoal, e já vem uma orientação, ó, façam compras, comprem enlatados, fiquem em casa, não saiam, rodovias vão estar perigosas nos próximos dias, do dia tal hora até dia tal hora você vai ter um problema se sair. Então, prepare-se e você confia naquela informação. Você falando nisso, eu lembrei agora, Zé, de um episódio super recente, né? A previsão do tempo atuando a favor da comunidade. Nos Estados Unidos, agora recente, na questão dos jogos, né? Desse mundial que teve lá, a gente teve situações de jogos que foram atrasados ou estádios até mesmo evacuados por alerta de previsão do tempo. Há culturas onde a meteorologia ela exerce uma influência muito intensa sobre aquele povo, principalmente aos exemplos que o Miro citou, onde nós temos as nevascas, nós temos fenômenos da natureza que são bastante relevantes. Nós aqui acabamos tendo uma relação mais casual com o clima e usamos ele ainda para fazer quebra-gelo e bate-papo, e muitas vezes reclamamos que está frio quando está calor e o contrário também. Mas nós aqui temos espaço e falta cultura ainda, e esse é um trabalho que eu sei que o Miro está desenvolvendo, para que possamos ter uma relação mais intrínseca com o ambiente climático. No ambiente do trabalho, já existe, na agricultura ela é muito forte, e pouco a gente sabe disso. Mas a agricultura, inclusive, já tem seguro para clima, existem uma série de questões. Mas nós, para a vida do dia a dia, precisamos de uma interação maior com a meteorologia. E você falando, né, Miro, o Zé tem uma ligação muito forte com Portugal. Eu lembrei agora da situação nos Estados Unidos, mais recente na questão dos incêndios em Portugal, que naturalmente trouxeram prejuízos e tal, mas as pessoas eram orientadas a partir da meteorologia. Miro, fala um pouquinho para nós aí sobre a Meteoblue, sobre esse trabalho que a Meteoblue tem feito, né? Uma empresa suíça que está no Brasil através aí da sua parceria e que tem um histórico muito importante em relação a clima, tempo e previsão. Bom, a Meteoblue é uma empresa que nasceu na Universidade da Basileia, de um projeto de pesquisa que começou desenvolvendo uma IA, uma inteligência artificial, em 2002. Então, a empresa nasceu de um código que começou a ser escrito em 2002. Matthias Miller,
que é o nosso CTO, é um dos pesquisadores que estavam lá, sócio da companhia. E em 2006, essa empresa fez esse projeto virou uma empresa, e por volta de 2015 e 2017, já estava entre os maiores provedores de dados climáticos do mundo. A MeteoBlue não é uma empresa de muito marketing, vamos dizer assim. O mais marqueteiro da empresa sou eu aqui, viu? O diretor da subsidiária, que toca América do Sul, e talvez em breve a gente expanda para a América Latina. Mas aqui no Brasil, a companhia já atende o Brasil há mais de 10 anos, tem contratos com Syngenta, grandes grupos, do agro, principalmente. O agro é o setor onde nós somos mais atuantes aqui, e recentemente temos trabalhado para tentar ajudar os municípios, as cidades que tantos desafios têm pela frente, como foi comentado, né? A gente está acostumado a estar tudo normal, né? Está tudo bem, e de repente não está tudo bem. Ano que vem vai estar tudo bem. Não, ano que vem não está tudo bem de novo. Não, mas o ano que vem vai ficar tudo normal. E o ano que vem não está normal de novo. E de repente passam 2, 3, 4 anos e o brasileiro começou a entender que esse buraco é mais embaixo. Muito bom. Olha, uma das questões que a gente tem, né, em relação à previsão do tempo é a questão da qualidade dos dados, a qualidade da informação. Como é que você vê, né, essa construção de informação, de dados, trazendo essa experiência da MeteoBlue aqui para o Brasil, né? Qual é a fotografia que vocês têm da nossa previsão do tempo, daquilo que está colocado aqui? Como é que a MeteoBlue pode ajudar ou já está ajudando nessa mudança e nessa transformação? Quando você falou sobre episódios climáticos severos, eu lembrei quando eu era criança no sul do Paraná, já faz algum tempo, e que passou um ciclone, passou um furacão. Aquilo a gente não estava na nossa história, tanto é que grudou na minha memória até hoje, os acontecimentos, infelizmente o número de vítimas. E no Brasil, infelizmente nos últimos anos, cada vez mais a gente tem ouvido falar. Olha o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, e uma série de outros episódios que a gente tem verificado, né? No que o trabalho da MeteoBlue pode ajudar e como é que vocês veem a fotografia da previsão do tempo, dos dados meteorológicos que nós temos hoje. Eu acho que se eu pudesse dar uma palavra que respondesse tudo que você perguntou, eu colocaria a palavra cooperação. Não existe uma resposta pronta na mão de uma companhia e não existe uma resposta pronta na mão do governo. Quando você olha o que dá certo no hemisfério norte, na parte topo de cima da laranja, eu sempre brinco, né? É cooperação. O sistema de alerta europeu tem empresas e tem governos que cooperam entre si e colaboram entre si. Qual que é o problema e a fotografia do Brasil? Para dar um passo para trás e explicar essa minha resposta. Primeiro, número 1, nós temos muitas empresas que dizem o que não fazem, que vendem o que não têm. Tem muito engodo no mercado. E perdoem dizer isso de forma tão direta e objetiva, mas pragmaticamente é o fato. E 2, por conta disso, existe um estigma de que empresa brasileira é uma empresa ruim, porque todo mundo promete o sonho. E aí a empresa promete o sonho, não cumpre, ela entra no descrédito. Logo, as boas autarquias e as boas esferas de governo que poderiam cooperar com essas empresas, não cooperam. Então, esse ambiente de desconfiança que existe no Brasil é o que não permite que empresas e governo colaborem entre si, que é o caminho, não existe outro. A MeteoBlue não vai vir aqui e resolver o problema do país. Por exemplo, aí no Paraná. No Paraná, nós temos uma relação muito estreita com o CIMEPAR, que é uma autarquia extremamente séria, robusta, competente, profissionais de altíssimo gabarito. Seria muita burrice de uma empresa vir para o Brasil e
passar por cima disso como se não fosse necessário uma colaboração em um tema tão crítico e importante. Entendi. Então, a palavra de ordem na nossa companhia é cooperação. Muito bom. Zé. Eu acho espetacular tudo isso, porque a gente sempre fala de colaborativismo, associativismo, nós falamos de trabalho em equipe. Isso funciona em todas as esferas da humanidade. Arranjo produtivo, né? O J17 faz isso, especialmente olhando o que a gente tem de geração de crédito, de geração de valor e trazendo um outro olhar para todo o mercado, né? O que a gente faz com o J17 Talks, né? Impactando diferentes ecossistemas. Somando, né? Ô Miro, tem uma coisa interessante que eu estava vendo aqui na nossa conversa de pauta, que é o que vocês chamam dentro da pesquisa de curva padrão do clima, tá? Sendo que isso a gente não tem feito essa lição de casa e vocês sugerem a criação de um novo padrão. E você falando, a gente entendeu, quer dizer, o Brasil é um país continental, com muitas variações climáticas, com muitas variações, por exemplo, no agronegócio. Então, você tem o sul produzindo soja, milho, você tem o centro-oeste com uma outra característica de produção, tem o nordeste mudando a sua matriz agrícola, né? Saindo do desafio de você não poder produzir, e o nordeste, a partir da irrigação, de novas tecnologias, se tornando um vale super fértil. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e nos explicasse também. O Miro me deu uma aula de um projeto que eles estão implementando, que são as chamadas micro estações meteorológicas para captação, para que você tenha assertividade, né? Você tem que ter volume de coleta. Distribuição para poder ter dados distribuídos e agrupados. Muito bacana, Miro. Bom, primeiro eu vou falar sobre o clima. Não é que nós propomos um novo padrão de clima, não é isso. O clima, ele é medido tecnicamente com base nos últimos 30 anos. Sempre é com base nos últimos 30 anos. O que tem ocorrido é que nos últimos 3, 4, 5 anos, os eventos têm sido tão diferentes daquilo que a gente chama de normal climática, que está todo mundo se perguntando se, bom, esse modelo de cálculo não funciona mais. Vou dar um exemplo. Quando você vai construir um reservatório ou vai fazer um cálculo de vazão numa nova avenida, a equipe de engenharia vai buscar o histórico de chuvas em milímetros por metro cúbico de uma determinada região para entender quais são os eventos extremos e o quanto que as manilhas que estão enterradas e ninguém lembra delas devem suportar de água. Esse cálculo de engenharia, ele é feito baseado na base da normal climática e nos eventos históricos. Ora, se eu sou um engenheiro, eu estou fazendo um projeto hoje e eu preciso construir uma via que suporte X milímetros de água e a normal climática mudou, opa, essa obra já nasce com problema. Essa obra já nasce defeituosa, ela já nasce sabendo que um dia pode dar, digamos, pode ter mais água do que ela comporta. Eu estive numa prefeitura, não vou citar o nome, o pessoal estava montando um dique, porque teve um evento muito tenebroso, eles estavam construindo um dique. Eu falei, puxa, que bacana. Quantos milímetros suporta, quantos litros, né, suporta e qual que é a vazão máxima das avenidas que descarregam aqui? A gente pegou os dados históricos que a gente tem aqui e montou. Eu falei, puxa, mas não está claro que o dado histórico não serve para essa obra? Aí todo mundo parou. Realmente, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, não. E o que é muito é pouco? Aí todo mundo me respondeu, não sei. Falei, pronto. Caramba. Aí nós vamos gastar 50 milhões numa obra. Legal. E aí, essa obra é muito ou é pouco? Depende do ponto de vista. Então, a normal climática, ela redefine o desenho urbano e as pessoas ainda não... Eu acho que a nossa sociedade brasileira não tem essa maturidade de discussão ainda. E, com todo respeito, quando eu digo que o meu desafio é transformar, esse é um dos pontos, é mudar o jeito que as pessoas pensam, refletem e decidem com base em dados climáticos.
Esse eu acho que é o grande ponto da virada de paradigma que o país precisa. Esse ponto ele é muito importante porque nenhuma organização consegue prosperar sem dados. Verdade. Veja, a gente tem um exemplo muito claro, facilmente inteligível, de como os dados são necessários, aliados à meteorologia, para que um bom planejamento urbano seja realizado e a gente evite problemas lá na frente. A mesma coisa vale para as nossas organizações. As empresas que são orientadas a dados mapeiam o presente e preveem o futuro baseado nos dados anteriores, no contexto atual e com base nas tendências. Fazer na louca, só confiando no próprio talento, pode até dar certo. Tem gente que consegue, mas é muito difícil. E na meteorologia, vamos fazer o mesmo paralelo nas organizações. E na meteorologia, um pequeno erro pode custar milhares de vidas. Ah, mas a minha empresa não vai matar ninguém. Ela impacta vidas, ela impacta a sociedade. É esse exemplo que ele deu, né? Quando você diz assim, puxa vida, gastou mais e fez uma obra maior. Tá bom, você tem um custo financeiro. É ruim, né? Mas imagine se você não fizer o dimensionamento correto e isso gerar o preço de vidas. E nós temos, infelizmente e fatalmente no Brasil, alguns casos aí que nos deixam preocupados, né? Miro, vocês já têm operação piloto aqui no Brasil, projetos sendo implementados, estações de tratamento? Como que fica a questão, inclusive, legal, né, dessas instalações? É possível fazer? Já estão rodando? Bom, acho que o primeiro ponto que é importante esclarecer é previsão do tempo. 99% da informação ela é gerada baseada em dados de satélite. Isso é muito importante de dizer, porque a maioria das pessoas prendem a ideia da estação meteorológica. E a estação meteorológica, ela tem um papel muito específico, importante, mas específico, que é chamado fiscal de campo. A estação meteorológica, ela nada mais faz do que coletar o dado presente do que de fato aconteceu, e ela faz isso regularmente, de X em X minutos, e ela permite que as modelagens de previsão possam conferir o que de fato aconteceu naquele ponto. Então, a estação meteorológica é um fiscal de campo 24 horas, mandando dados, não tem férias, não tem descanso, ela está ali, coletando informação. Quem faz a previsão do tempo precisa de tecnologia que nós chamamos de pós-processamento, que é, bom, eu previ 10, o equipamento me diz que foi 9. Ora, eu tenho que ter tecnologia para recalibrar a próxima previsão, para que na próxima checagem eu não erre 10%, eu erre menos. Então, esse trabalho de pós-processamento, ele é uma dinâmica contínua. Nós temos um projeto novo no Brasil, nós temos projetos para Curitiba, diga-se de passagem, que é o maior projeto que nós estamos montando aqui no Brasil, em parceria com o CIMEPAR, mas já tem um projeto em fase de implementação, em parceria com a Cocamar, lá em Maringá. Maringá, Cianorte, Paranavaí. Tem um triângulo, são 60 municípios, 16.500 quilômetros quadrados, com 206 pontos de monitoramento, estações coletando dados. É a maior densidade de coleta no país, e nós estamos montando um projeto para trazer justamente aquilo do estádio de futebol que você comentou lá no início, que é o nowcasting baseado em pós-processamento. Então, a gente vai ficar conferindo o que aconteceu nesses equipamentos no solo e pegando dados e imagem de satélite e reprocessando para dizer o que vai acontecer no futuro. Zé, E isso é um sistema que roda a cada 15 minutos, ele fica atualizando. São 13 modelos meteorológicos, é uma insanidade de volume de dados, Nascimento. Se você for olhar o que é processado, dá até dor de cabeça. Zé, você que, olha só de você falar, a gente já ficou aqui pensando. Você que tem esse olhar para a gestão, tem esse olhar para o mercado, o comportamento das organizações e empresas,
Que projeto interessante esse em parceria e o papel muito importante das cooperativas, das grandes empresas, das grandes instituições para estarem como aliadas, cooperando num projeto que faz toda a diferença, porque a Cocamar ou qualquer cooperativa não vai investir num projeto desse, né, não pensando nos benefícios lá na ponta, né? E você sabe que a cultura do forecasting, ela é relativamente nova no Brasil. Eu não falando de meteorologia, inclusive falando de programação e controle de produção, previsão de produção, que envolve depois a ruptura lá na ponta no varejo, por exemplo, a própria previsão de vendas. São coisas que no Brasil começaram a aparecer de 30 anos para cá. E pensando em cooperativa, você falando assim, que a gente sempre está com essa cabeça, né? A cultura lá no campo, lá na roça, mas não, na hora de colher, na hora de armazenar, no provisionamento de quando o caminhão vai sair ou o trem vai sair para descarregar no Porto de Paranaguá. É o que a gente chama de fulfillment. Então, todo esse processo, em qualquer cadeia de negócio, ele existe. E quando a gente fala, por exemplo, em vendas, é fácil pensar nisso em vendas. Eu olho para histórico, olho para mercado, observo mais uma vez os meus dados e eu consigo ter uma previsão de vendas. A cultura da previsão de vendas, que hoje ainda não está presente em todas as empresas, foi trazida pelos americanos para cá nos anos 90, como também os modelos de meteorologia. Nós ainda estamos engatinhando, temos um espaço gigantesco. A gente olha para a empresa do Miro hoje, ela tem um terreno fértil para poder trabalhar. Quando a gente observa ali a Cocamar e todo o ecossistema que está em volta, eles precisaram adotar tudo isso porque nas últimas décadas eles tiveram quebras muito grandes. É necessário para evitar essa ruptura. Então, o forecast ele existe em todas as cadeias de negócio e gestão. Vendas, produção, meteorologia, agro, distribuição, absolutamente tudo. E está aqui o Miro para comprovar para nós que isso é baseado em modelos matemáticos. Que legal, né? Inclusive, isso ajuda na tomada de decisão e no provisionamento de valor de seguros, sim, toda essa questão, recursos. Ô Miro, você trouxe para a gente aqui um dado interessante, né? De valores segurados, inclusive nos Estados Unidos, no Brasil, seguro de vida, o próprio seguro do agro, que a previsão assertiva e de curto prazo presencial, mas acima de tudo de longo prazo, ajuda na determinação, inclusive, dos valores dos produtos e valores segurados, né? Sim, na verdade a cultura do seguro, ela não é algo tão presente no nosso país. E isso não é algo da meteorologia. Se você for olhar e comparar seguro de automóvel nos Estados Unidos, é obrigatório. Aqui, nós temos cerca de 30% da frota segurada, se não me falha a memória. Até menos, isso mesmo. Seguro de vida, a gente chega perto de 15%, 17%. Nos Estados Unidos, é metade da população segurada. Quando nós falamos do agro, que tem dinheiro do governo e só funciona, na verdade, porque o governo apoia de forma assim, maciça, porque não são todos os bancos privados que têm grandes volumes para o agro, você vai ver que nós temos aí 15% da safra, como foi, por exemplo, no ano passado, e nós chegamos no máximo a 30%. Nos Estados Unidos, é 85%, 90% da safra segurada. Então, aí você vai perguntar para o produtor por que ele não faz o seguro. Primeiro, porque o seguro é muito caro no Brasil. Aí você vai perguntar para o banco. Eu trabalho num projeto junto com o Sicredi Dexis, de Maringá, e com o pessoal do caso do Sicredi em Porto Alegre, para falar justamente sobre seguro agrícola. Qual que é o ponto do banco? Os dados não são suficientes, eles não são tão precisos. E aí, você volta lá no caso do engenheiro. Se o engenheiro está com problema para construir uma manilha, imagina o diretor de risco do banco para mapear quais são as áreas de maior ou menor risco no país, para decidir de quem ele pode cobrar um pouco mais ou um pouco menos. Então, essa realidade do Brasil de ausência de dados de qualidade, uma ausência de cooperação entre quem realmente pode resolver o problema, porque nós temos lei para isso.
existe a demanda por uma cooperação público-privada, Olha. e é nesse sentido que o país vai avançar. E, com isso, os bancos vão ter mais informações e vão poder decidir melhor. Então, a gente ainda, como disseram, nós temos um cenário de oportunidades gigante, mas nós temos muitos paradigmas a serem vencidos no momento. Então, esse transformar o olhar é o primeiro passo de uma quebra de paradigma para buscar realmente um novo modelo que dê certo para o país. Mudar a visão, Zé. Mudar o jeito de pensar, mudar a forma de trabalhar. Isso envolve cultura, envolve disposição, mas é um caminho sem volta. Porque quando a gente fala hoje em gerenciamento de risco, já é tácito que todos os setores da economia necessitam. Porque quanto pior gerido o risco, mais caro o preço do produto final lá na ponta, menor a margem que todo mundo vai ter. Legal. É necessário. E para a gente, né, que faz parte do projeto do J17, essa empresa que a gente gosta de dizer que é do interior, que é pé vermelho, né? Quando a gente vê uma empresa como a Metal Blue se preocupando, buscando parcerias estratégicas com grandes empresas como o Cocamar, né, que tem uma representatividade no agro fenomenal em todo o Brasil, em todo o mundo, tem um significado muito grande, né? Isso é muito importante. É bom ser pé vermelho assim, né? Vendo tecnologia. Imagino 200... Quantas? 206 estações para coleta de dados. Uma para cada 80 quilômetros quadrados na fase inicial, e a gente deve expandir esse número para uma para cada 50 quilômetros quadrados. E observe, como todo mundo já diz, né? Os dados são o novo petróleo. Daqui a pouquinho, nosso próximo convidado vai falar de BI e como os dados são importantes em todas as áreas de negócios. E agora, com a inteligência artificial, nós conseguimos enriquecer esses dados com uma velocidade tremenda. Miro, como é que vocês estão de olho na inteligência, nos recursos que a inteligência artificial pode disponibilizar para melhorar ainda mais esses modelos matemáticos? Na verdade, a nossa base de nascimento é uma IA. A nossa IA... Lá em 2002, né? Lá em 2002, começou como um projeto de pesquisa, virou uma empresa, só que ela é uma IA específica. Ela é uma IA voltada para análise de modelos meteorológicos. E ela tem E ela já está bem inteligente, digamos assim, ela já está sendo treinada aí há mais de 20 anos. Uau. E ela está muito bem no sentido de servir os modelos. Então, quanto mais pontos de monitoramento, quanto mais dados ela tem, mais ela aprende sobre o terreno e melhor fica a previsão. Mas existe um segundo desafio. E esse segundo desafio é a camada de serviço, como que as pessoas se relacionam com essa informação. Nós temos projetos para que as pessoas possam conversar com a previsão do tempo, nós temos projetos para que as pessoas possam receber relatórios automatizados da previsão do tempo, nós temos projetos onde o jeito que as pessoas vão lidar com esse dado vai invadir o WhatsApp, o celular, a televisão, e elas vão poder ter uma relação diferente. E, voltando lá na pergunta inicial do propósito, tudo isso se conecta ao propósito de transformar a forma como as pessoas se relacionam. Então, a empresa ela tem um DNA muito técnico, muito científico. Nós colaboramos e participamos com mais de 50 instituições de pesquisa e ensino no mundo. Mas, quando você olha para o lado do consumidor final, a ponta, esse é o próximo passo da companhia. Como é que nós transformamos a relação entre esse dado mais preciso que nós temos, e temos grandes nomes que atestam isso, como que a gente dá um segundo passo para tornar isso comum para as pessoas, para que a dona de casa possa usar, para que o seu Zé possa usar na laje dele, vou lançar minha laje hoje ou não, Boa. Que o caminhoneiro possa saber se ele vai lá carregar ou não, porque se estiver chovendo ele vai ficar na fila e vai perder, de repente vai ter problema com a carga. Como é que nós podemos utilizar a IA e os recursos de bate-papo, conversa, chatbot, essa relação mais interativa em algo que sirva de serviço público para as pessoas? Então, esse é o próximo desafio.
Que legal. Você falando assim, a gente fica pensando, né? Essa é boa, né? O pedreiro lá, o mestre de obras, pensando o seguinte: vou lançar minha laje ou não, né? O agricultor, está na hora de plantar ou está na hora de colher, sim ou não? Passa por um processo de reaculturar essas pessoas e entenderem que não é uma frescura olhar a previsão do tempo, e eu não sou tão bom assim como meu avô era, olhando para o céu e podendo adivinhar que hoje vai chover. A gente não faz nada na adivinhação. Novos tempos, né? Novos tempos. Eu tenho informação à minha disposição aqui. Agora, o que o Miro disse é muito importante. Como é que nós levamos esse recurso para que as pessoas possam utilizar de uma forma simples? Inovação pode ser incrível se não conseguir produzir um resultado pela simplicidade da sua utilização, e nisso que o Miro está apostando, isso vai dar super certo. Nós entramos na era dos dados, e não são apenas as empresas que precisam usar dados para criar modelos matemáticos e previsões incríveis. Todas as pessoas podem utilizar, inclusive o seu Zé, para lançar lá. Lançar lá, essa eu gostei. Ô Miro, a gente está chegando ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? A conversa de hoje é com o Miro Lima, que é o diretor executivo da Meteoblue Brasil, que quer provocar a gente para ter um novo olhar para a meteorologia. Mas aqui a gente procura fazer com que os nossos convidados respondam todas as perguntas. Ele deixou ali um spoiler e a gente deixou essa questão no ar. Quero saber o seguinte: qual é a história, o que é o projeto que vocês estão pensando? Já falamos lá de Maringá. Qual é o projeto específico e que vocês estão estudando, discutindo e analisando para Curitiba? Bom, para Curitiba é um projeto liderado pelo CIMEPAR. Nós colaboramos com tecnologia, mas o objetivo nosso é transformar Curitiba na cidade mais inteligente em relação ao clima no hemisfério sul. Trazer tudo o que tem de melhor e que não tem em todas as cidades do hemisfério norte, tá? Sendo muito honesto. Nós temos lá mais de 100 cidades atendidas com projetos de mapa de clima urbano, mapas de ventos, monitoramento de alta densidade, mas nem todas as cidades do hemisfério norte são como Zurique, por exemplo, que tem o melhor sistema de monitoramento climático do mundo. Simples assim. E nós queremos trazer as melhores referências lá, dos nossos amigos do topo de cima da laranja, para que aqui em Curitiba nós tenhamos o nosso verdadeiro showroom de tecnologia climática de altíssimo nível, e não teria parceiro melhor para fazer isso do que o CIMEPAR. Muito bom. Zé, estamos indo para o final do nosso episódio. Por favor, faça as honras, né? E vamos nos despedindo do nosso convidado. Eu adorei a conversa com o Miro, porque ela faz paralelos tão importantes para o nosso negócio, para os empresários que estão aqui assistindo, para os empreendedores, para todos. Porque dados, a gente já sabe que são o novo petróleo. A forma como orquestrá-los e utilizá-los, lembrando que a gente precisa do cooperativismo, do associativismo, porque ninguém consegue fazer isso sozinho. É verdade. Nós ainda estamos engatinhando quando a gente compara, por exemplo, a cidade de Curitiba, que já é considerada uma cidade inteligente, que tem o CIMEPAR, que é um instituto de meteorologia incrível que nós temos aqui no estado. Quando nós comparamos com outras regiões do globo, em especial Zurique, nós estamos engatinhando. É verdade. Precisamos, sim, isso vai produzir um resultado absolutamente significativo para a nossa sociedade, e nós temos que aprender muito com esses modelos para que possamos levá-los para as nossas organizações. Não somente sob o ponto de vista da meteorologia, mas como aplicar isso em gestão. Quando nós falamos em BI e outros modelos de gestão preditivo, processos e modelos matemáticos, parece que isso está muito distante para muita gente. Mas uma forma boa de todos poderem compreender é a meteorologia. Boa. Olha, e tem uma coisa, você falando assim, eu lembrei
Miro, eu queria que você deixasse o site da MeteoBlue, né, para que o pessoal pudesse acessar, mas dentro desse olhar novo de previsão, então você tem, por exemplo, o próprio mercado imobiliário, Sim. com a questão dos ventos, a questão do sol e assim por diante. Miro, nossa conversa foi bacana, foi incrível, gostaria que você fizesse as suas considerações finais, deixasse também o site de acesso da MeteoBlue e contasse para a gente aí a respeito de todas essas possibilidades que eu já vi lá que vocês têm para oferecer para quem está com vocês. Bom, primeiro, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de ter uma conversa tranquila e de alto nível. Eu acho que é assim que a gente vai contar para as pessoas como, de fato, esse país pode ser melhor. E no fundo, eu falo isso como brasileiro apaixonado, né? Eu sempre brinco lá na companhia. Lá nós temos russo, tem tcheco, tem alemão, tem suíço, tem de tudo. E tem até brasileiro lá na Suíça, que foi daqui para lá. Mas eu sou brasileiro e não desisto nunca. E eu quero ver o meu país melhor. Não quero sair daqui reclamando. Eu quero ficar e fazer a diferença. Então, estou muito feliz pela oportunidade. Quem quiser um pouco mais de informação, tem um PDF, tem o site nosso global, é um site extremamente técnico, meteoblue.com, e no meteoblue.com.br tem um PDF, como nós somos uma empresa ainda muito B2B, tem um PDF que o pessoal do mercado corporativo usa para entender um pouco do nosso portfólio, dos nossos serviços. A gente fica programando plataforma, programando sistema, modelagem, e ninguém fez o site da companhia. Né? Você vê que é muito importante você ter um marketing bom. Eu posso falar isso com propriedade. Porque não adianta você ter um produto incrível se você não cacareja. Exatamente. Você tem que cacarejar. E já que eles sabem a direção do vento, é só acertar o cacarejo e o dia que vai ventar para o lugar certo. Ele vai ser maximizado. Muito bem, J17. Mas nós vamos chegar lá. Eu admito, eu assumo aqui a minha culpa nesse negócio e vamos melhorar isso. Mas meteoblue.com e meteoblue.com.br. Muito bom. Miro Lima, muito obrigado pelas informações. Emanuel, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, um grande abraço e até o próximo J17 Talks. Tchau. Obrigado. Valeu, pessoal.